Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida, para você que ama a palavra de Deus, que acredita no nome do Senhor Jesus Cristo, para você que sabe que o Senhor Jesus nos concedeu a graça maravilhosa. E, olha, hoje eu quero com você, mais uma vez, participar desse estudo bíblico da série O Sonho do Rei Nabucodonosor. Hoje é a parte 5. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Eu sou Idiomar, pastora da Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. E na semana passada, a gente viu que o rei Nabucodonosor teve aquele sonho que ele não lembrava, mas ele queria lembrar e queria que os seus auxiliares, magos, sábios ali do reino, fizessem lembrar o sonho e desse a interpretação. E aquilo causou toda aquela situação que a gente viu a semana passada. E o profeta Daniel pediu a um líder ali dos que estavam presos cativos que desse a chance, ainda não matasse, não executasse a ordem do rei, desse a chance para que ele pudesse orar e buscar este mistério da parte de Deus e entregar para o rei uma resposta. E, claro, aquele que era o encarregado ali dos cativos, dos presos, eles sempre deram um bom testemunho. Então, ele acreditou em Daniel. Ele viu em Daniel algo diferente. E ele permitiu que Daniel entrasse na presença do rei. E o rei deu o tempo que Daniel pediu para rogar a Deus que desse o sonho e a interpretação. E no que Daniel reuniu seus amigos, fez aquele círculo de oração e buscou o Senhor. E o Senhor então deu para Daniel o sonho e a interpretação. E para você ter uma ideia de como era sério pedir um tempo para o rei, de como era arriscado deixar esse rei nervoso. Se você vê lá em Jeremias, capítulo 39, versículos 6 e 7, está registrado que Nabucodonosor mandou matar os 2 filhos do rei de Judá na frente dele. Se isso não fosse crueldade o suficiente, Nabucodonosor também fez com que aquela memória fosse a última dos olhos do rei, a morte dos seus filhos na sua frente. Ele mandou furar os 2 olhos deste rei de Judá. Olha, isto é uma crueldade máxima. E Daniel, foi a este rei cruel que Daniel pediu um tempo. E Deus deu a Daniel o sonho e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Olha, ele não teve dúvida nenhuma que Deus tinha falado com ele. Antes mesmo de falar ao rei, ele já sabia que aquele era o sonho e que aquela era a interpretação. E ele então compareceu perante o rei. Daniel compareceu perante o rei então dessa vez para dar satisfação sobre o tempo que ele havia pedido para solucionar a questão do rei. E o rei perguntou então a Daniel: você pode me fazer saber o sonho e a interpretação? Daniel respondeu:
o segredo que o rei requer não pode ser declarado ao rei nem por sábios, nem por astrólogos, nem magos e nem adivinhos. Mas aí é o que eu quero ressaltar para você, que Daniel introduziu perante o rei. Ele disse: mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu faz toda a diferença. Não só para Daniel, não só para o rei Nabucodonosor, mas para mim e para você. Pode ser que você está passando situações difíceis, coisas ocultas, agressões, dificuldades, provações, privações. Declara agora comigo: mas há um Deus no céu. Talvez eu não possa resolver, talvez você não possa resolver, talvez você já tenha procurado solução com várias pessoas e locais, mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu, e como eu vou puxar, atrair para a minha vida a solução da minha situação, o que eu preciso para resolver o meu problema. Como Daniel chama os amigos, chama os irmãos e pede a misericórdia do Senhor, porque há um Deus nos céus. Daniel falou para o rei: há um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele, Deus, que quis mostrar, revelar ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Então aí Daniel começa a descrever o sonho que o rei teve. Eu gostaria que você observasse versículo 30. Daniel deu a glória para Deus. Perceba que ele falou no versículo 30: a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que há em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração, quer dizer, o rei entendesse os próprios pensamentos do coração dele, né? E entenda aí que Daniel continuou com seu respeito extremo a Deus, que é o temor a Deus, e também deu glórias a Deus por ele ter recebido o sonho e interpretação. Antes mesmo de o rei falar: eu sonhei isso mesmo. Antes dele começar a falar, ele já estava dando glória a Deus. Ele falou: esse assunto ninguém humano poderia mesmo falar e revelar e mostrar, mas há um Deus no céu que sabe tudo, o que está oculto, o que está escondido, e ele revela estes mistérios. Há um Deus no céu. Então, eu quero que você observe agora que Daniel começa a contar o sonho do rei para o próprio rei. E ele diz que o rei sonhou com uma estátua grandiosa, maravilhosa. Mas também este mesmo sonho, ou essa mesma revelação, o próprio Daniel teve e está também
registrado no capítulo 7 de Daniel. Só que dessa vez o sonho é mostrado como um sonho tenebroso. Para Nabucodonosor, Daniel falou: é algo maravilhoso. Mas em Daniel 7 era algo tenebroso. Mas ambos os sonhos tratam-se da mesma situação. Trata-se de 5 impérios, 5 governos, 5 potências de regência, de governo, de domínio sobre a terra. Então Daniel fala que essa estátua que Nabucodonosor viu, a cabeça era de um metal, o ouro. Já o peitoral e os braços eram de prata. O ventre e as coxas eram de bronze, as pernas de ferro e os pés misturou ferro e barro. Presta atenção. A cabeça de ouro representava Nabucodonosor, Império da Babilônia, em 606 a.C. O peitoral e braços de prata representavam o Império Medo-Persa, 538 a.C. O ventre e coxas de bronze era o Império da Grécia, no tempo de Alexandre o Grande, 333 a.C. aproximadamente. O Império de Roma se referia às pernas de ferro, aproximadamente 63 a.C., o Império Romano atuava. Mas os pés de ferro e barro ainda estão para acontecer. É o momento profético dos últimos dias. Eu quero meditar com você também agora em Lucas 21, que Jesus fala de coisas proféticas que irão acontecer. E ele fala, Lucas 21, 24, dos tempos dos gentios. E essa estátua é vista por Nabucodonosor, ela representa os tempos dos gentios para muitos estudiosos da palavra de Deus, esses tempos dos gentios que Jesus mencionou, está registrado em Lucas, versículo 24 do capítulo 21. E então, só para lembrar, gentios são aqueles povos que não pertencem ao povo de Israel. Não são hebreus, não são judeus. Eles são chamados de gentios. E essa estátua se refere, então, a esses tempos, os tempos dos gentios. Amós 3, 7 e 8 nos revela o seguinte: certamente o Senhor soberano, nota esta palavra, soberano, que no vídeo anterior nós já conversamos sobre isso. Nosso Deus é soberano. E aqui está falando, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E aqui a gente vê Deus
mostrando a Nabucodonosor e Daniel, o profeta, interpretando e mostrando o segredo de Deus para Nabucodonosor, também registrado no livro de Daniel, a Bíblia Sagrada, para nós, revelada até os dias de hoje. O próprio Jesus mencionou o nome de Daniel, como nós já mencionamos em outras ocasiões e estudos bíblicos. Jesus falou de Daniel justamente quando ele falava sobre os acontecimentos que hão de tomar lugar no final dos tempos. Essa referência está em Mateus 24, versículo 15. Você pode conferir. Senhor Jesus declarou que o trono de Deus está no céu, assim como os profetas viram o trono no céu. Deus reina antes da fundação do mundo, reina hoje, e o seu reino é eterno, nunca acabará. O reino de Deus subsiste para sempre. Para a gente ter uma pequenina noção da grandeza, do controle, da soberania, da onipotência, do poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus deu alguns detalhes da soberania e do poder de Deus quando ele falou que o Senhor Deus, ele não esquece de nenhum dos passarinhos. Isso está em Lucas 12, de 6 a 7. E também Mateus 10, 29 e 30. Jesus fala que até a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça estão contados por Deus. Ele sabe. E Daniel revelou a Nabucodonosor: há um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. Há um Deus no céu que é o Todo-Poderoso, que reina, que domina, que cuida, que criou a terra e os que na terra habitam. Daniel declarou ao rei Nabucodonosor: há um Deus no céu que manda de verdade. Ele, disse Daniel, né? Ele estabelece os reis dessa terra. Ele, o Deus do céu, remove os reis. Como nós já citamos, o próprio Jesus falou para Pilatos: nenhuma autoridade você teria se não recebesse do Deus dos céus. O Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Daniel 2,44, o profeta Daniel ainda falando, explicando ao rei Nabucodonosor, ele continua afirmando: o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Todas aquelas partes da estátua iriam cair, os reinos deste mundo serão destruídos, acabarão.
o reino do Senhor Jesus, o Messias, jamais terá fim. Como nós já estudamos em estudos anteriores, a palavra Messias se refere a rei. Quando Isaías profetizou sobre Jesus, ele profetizou assim: um menino vos nasceu, um filho se nos deu. E ele disse: o governo está sobre os seus ombros. O principado dele, né, deste reino, não terá fim. Então, quando Messias veio em carne, ele veio para salvar. Mas ele vai voltar, e quando ele vai voltar com todo o seu poder, com grande poder, né? Melhor dizendo, com grande poder e glória. E aí ele vem para reinar sobre a terra, porque ele já reina, sempre reinou no céu. Porém, ele voltará para reinar sobre a terra, como diz as Escrituras e os profetas. E Daniel está dizendo que essa estátua, esses reinos, são, sobre o tempo dos gentios, são reinos que se levantaram, ou ainda vão se levantar nessa terra, mas vai chegar uma hora que todos esses reinos, esses poderes da terra cairão, e só um poder haverá, que é o dos Messias, Senhor Jesus, e vai ser sempre dele. Depois dele não vai ter maior que ele, porque Deus, né, diz a palavra do Senhor, Deus fez Senhor Jesus, Senhor e Cristo ungido, né? E o reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, diz o livro de Apocalipse, a revelação. O reino deste mundo. Então, essa profecia, esse sonho de Nabucodonosor, este sonho profético, agora interpretado pelo servo do Deus Altíssimo, Daniel, o profeta, ele está dizendo que haverá esse reino do Messias. Agora, presta atenção. O que o sonho de Nabucodonosor está mostrando? Que vai, assim, vir uma pedra, né? Que vai esmiuçar o ferro, o bronze, o ouro, a prata, o barro, ou seja, todos esses 5 impérios serão derrubados, destruídos por uma pedra. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. E aí, né, diz que essa pedra, como que é o sonho? Você leu aqui, né? Versículo 34. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou, os destruiu, né? E foi tudo esmiuçado. Tanto o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro poderiam ter sido considerados muito importantes, mas foram todos destruídos por uma única pedra, que feriu a estátua. Então, se tornou um grande monte. Monte significa o quê? Governo, autoridade. E aqui diz, encheu toda a terra. Ou seja, o Senhor Jesus vai reinar. Ele vai reinar sobre toda a terra. E todos os governos deste mundo se tornarão em nada. Tiveram seu tempo de ser considerado
preciosos, fortes, mas essa pedra, quem é essa pedra? O Messias, o Messias verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, mas que vai voltar para julgar e reinar, e o seu reino não terá fim. Pense nessas coisas. Até a semana que vem, com mais uma parte do nosso estudo. Não perca e faça parte do reino de Deus, que é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está em nós. Deus te abençoe. Muita paz.